Nós vamos falar nessa noite algo que já começou a ser ministrado aqui no período do louvor. Vamos falar sobre a verdadeira adoração. Então vamos abrir aí então no Evangelho de João, no capítulo 4, versos 23 e 24. Um texto que muitas vezes lemos aqui. Amém? Todos encontraram? Está bem fácil aí, não é verdade? Diz assim a palavra do nosso Deus: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Graças a Deus. Queridos, quando nós falamos sobre adoração, o que nos vem à mente é música. Música lenta, contemplativa, né? Como a gente diz, aquela música mais... É sempre isso que vem. Ou o momento do culto. Mas é interessante, queridos, assim, nós pensarmos que a adoração a Deus, ela tem mais do que apenas... ou melhor, ela é mais do que apenas música e este momento aqui que nós nos reunimos. Adoração a Deus é algo maior, mais amplo. Adoração tem a ver com a nossa vida. Algumas semanas atrás aqui nós falamos no tema o coração rasgado. Foi quando nós ministramos sobre algumas coisas relacionadas também a este tema aqui. E hoje nós vamos falar um pouco mais, e se o Senhor nos permitir, na próxima semana vamos continuar nesse mesmo tema aqui, ministrando sobre adoração. Mas então, a adoração ela vai além do que apenas o momento. Quando nós pensamos em adoração, diz respeito à vida. Adoração é vida diante de Deus, querido. É viver algo diante do Senhor, isso é adoração. E não apenas assim naquele momento em que nós falamos assim, vamos adorar a Deus, vamos nos reunir, mas a adoração diz respeito ao nosso tempo, à nossa caminhada, à nossa vida aqui nessa terra. Tem que ser uma vida de adoração. Existem pessoas que têm momentos que adoram. Eles tentam adorar a Deus em alguns momentos. Mas a adoração é vida apresentada a Deus. Isto é adoração. Então nós temos algumas questões a resolver aqui para nós melhorarmos o nosso entendimento sobre o que é adoração, onde é que entra a música nisso, onde é que entra a nossa vida devocional diante de Deus, o que Deus espera de nós, é o que nós vamos ver nessa noite. Então eu baseei essa mensagem em algumas perguntas, e a primeira delas é: a adoração é música? Não apenas, como nós acabamos de falar. Porque o conceito de adoração na Bíblia, nós falamos sobre isso aqui no outro dia, ele vem do princípio do sacrifício. Adorar a Deus, então, é sacrificar. A princípio, a palavra adoração não tinha muito a ver com música, ou nada tinha a ver com música. Por exemplo, em Gênesis no capítulo 22, e o verso 5, a palavra do Senhor nos diz aí algo a respeito de Abraão, quando está apresentando o seu filho Isaque. E aí quando ele chega ali com os servos dele, diante do monte, estão já no pé do monte ali, então ele fala para os servos: olha, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. Veja só que coisa, eu poderia aqui, só esse texto, já ter uma infinidade de coisas para nós trabalharmos, principalmente na questão da fé, mas aqui diz, depois que adorarmos, voltaremos. Neste momento aqui, Abraão então está falando a respeito do sacrifício. E quem seria o sacrifício?
Isaque. Porque o Senhor Deus havia pedido a Abraão aquilo que Abraão mais amava, que era o seu filho. Então ele está disposto a entregar ao Senhor, e isto é adoração. Se você canta bem, se você dança bem, faz coreografia, faz qualquer outra coisa, mas não está disposto a entregar vida a Deus, você não é um adorador. Porque adorar é sacrificar, querido. Adorar é colocar algo ali diante do Senhor. O texto de Hebreus, capítulo 13, verso 15, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Por ele quem? Por Jesus. Isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome, o nome de Jesus. Então isto é adoração. Adoração é apresentar algo diante do Senhor. E tem mais. Então, o primeiro momento que a palavra adoração vai aparecer aqui na Bíblia, se refere então a esse texto de Gênesis. Num outro entendimento agora, a respeito da música. No início, a música ela tinha mais a ver com a profecia. A Bíblia nos diz, em 1 Samuel, capítulo 10, versos 5, 6, também o verso 10, a Bíblia diz que o rei Saul, ele foi ungido por Samuel como rei sobre Israel, e então o profeta Samuel dá uma ordem a Saul. Ele diz isso aqui que nós vamos ler: depois você irá, ele está falando com Saul, Samuel falando com Saul, depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão o quê? Profetizando. Então uma profecia naquele momento, naquele tempo, como é que ela acontecia? Ela acontecia através da música. Nós vamos nos lembrar, antes de a gente continuar essa leitura aqui, do momento em que alguns reis, os reis de Israel, o rei de Israel, aliás, o rei de Judá, e eles vão até Eliseu, para que Eliseu lhes revele uma palavra a respeito da guerra que eles tinham que enfrentar. E depois de alguma conversa, Eliseu fala assim: traga-me um tocador. E ele toca, e depois, enquanto ele está tocando, Eliseu então profetiza. Você vai se lembrar também do texto de 2 Crônicas, no capítulo 20. A Bíblia diz que os midianitas, juntos com todos os povos ali da região, se juntaram contra os filhos de Israel, na verdade, contra o reino de Judá, na época do rei Josafá. E a Bíblia diz que Josafá, ele proclama um jejum a toda a nação, e o povo ali fica diante do Senhor adorando e cantando. E quando eles estão cantando músicas, então um dos filhos dos levitas levanta-se profetizando diante do Senhor. Então a profecia bíblica ela tinha muito a ver com a música. Segue o texto aqui no verso 6 de 1 Samuel capítulo 10, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe, e será um novo homem. E chegando a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou, e o Espírito de Deus apossou-se dele, e ele profetizou em transe no meio deles, diz o verso 10. Aconteceu conforme a palavra do profeta Samuel. Como é que era então aquele negócio? Eles pegavam eu não sei, talvez fosse hoje, já que era para ir andando, o que dá a entender que eles estavam andando e profetizando, eles estavam com flautas, eles estavam com tambores, eles estavam com harpas, e eles tocavam, e celebravam, e profetizavam.
era isso que acontecia. Este é o entendimento bíblico a respeito de quando vem a adoração. Então a Bíblia nos mostra que a música tem muito a ver também com a profecia. Tem muito a ver com o liberar palavras proféticas diante do Senhor. A música. Mas nós vamos chegar no entendimento ainda do que é adoração. Nós estamos falando sobre música. Quem foi que trouxe então a música para o contexto da adoração? Foi Davi. Alguns dias atrás nós lemos aqui o texto que fala, naquele momento em que Davi, hoje eu vou citar aqui ainda um pouco dele, que ele chega assim: olha, se o Senhor quisesse sacrifício eu daria, mas o que o Senhor quer é um coração quebrantado. Dentro disso, a Bíblia diz que Davi, ele então começou em Israel a trazer esse entendimento de música como adoração. 1 Samuel no capítulo 6, a partir do verso 13, do verso 13 mais precisamente ao 15, a Bíblia nos diz assim: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Só para que você entenda, a Bíblia diz que durante o tempo do sacerdote Eli, a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. E como eles não suportaram a arca da aliança, eles então devolveram. E nos dias do reinado de Saul, ele nunca fez questão que essa arca estivesse perto dele, mas Davi era diferente. Aquela arca representava. Nós vamos ver mais sobre essa representação bíblica na próxima semana. Mas a arca representava a presença de Deus no meio dos filhos de Israel. E então Davi quis trazer a arca para perto dele, mas ele usou um método errado. E um rapaz chamado Uzá morreu. Quando o boi tropeçou e a arca ia caindo, ele tentou segurar a arca. E agora, quando de repente a Bíblia diz que eles deixam essa arca na casa de Obed-edom e o Senhor começa a abençoar este homem. Então Davi quer trazer a arca. E como é que ele traz? Eles se lembram que a arca deveria ser levada pelos levitas. E eles davam 6 passos, então acontecia um sacrifício. Aqui nós temos sacrifício e música juntos. O texto segue dizendo: Davi, vestido de um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aqui nós temos música e adoração juntos. Você está entendendo, querido? Amém? Então vamos caminhar um pouco mais aqui. Uma boa pergunta então: como é que eu posso adorar a Deus? Como eu posso cultuar a Deus? Como deve ser isso então? Aí vem uma grande questão aqui: a cultura. Se existe uma coisa que a religião não aceita, é a cultura, a manifestação cultural. Porque eu entendo, queridos, que a nossa adoração também tem a ver com a nossa cultura, com aquilo que nós somos, com aquilo que como povo nós temos nos nossos costumes, e tudo isso também deve servir como adoração. Mas religião é uma coisa assim, desde você vai estudar a história do Brasil, e você vai ver lá aqueles padres jesuítas, que tinha muita gente acreditando muita coisa para eles, né, que eles foram isso e aquilo, mas eram carrascos terríveis da Inquisição. E aqueles padres, eles traziam toda aquela cultura para o povo, e principalmente para os nativos, traziam aquela cultura que vinha de lá, de Portugal, ou sei lá de onde eles vinham. Porque a religião nunca aceitou muito bem a cultura. Esse envolvimento de adoração e cultura. E música, querida, é cultura.
Música é cultura. E quando a gente pensa em cultura, tem também a subcultura e aí vai. Então não estranhe uma coisa. As pessoas falam sobre cultura afro. Um grande problema é a gente pegar aquilo que é tido como cultura, que no Brasil vai se ensinar cultura, e ao invés de entender e passar para as pessoas o que são melhor os fatores materiais e não materiais de uma cultura, já dá um pacote pronto. Ele chega para você e diz que cultura é candomblé. Não, música afro é cultura, o ritmo afro é cultura. Agora, aquilo que eles cantam já é religião. Então eu posso adorar a Deus, seja com qualquer ritmo que for. Que o Senhor me perdoe pelo que eu vou falar aqui, mas até um funk, se for ungido, que Deus me perdoe. Se for de uma fonte santa e alguém que tem um coração quebrantado, é adoração diante de Deus. Eu sou anti-funk, anti-pagode. Qualquer pagode aí, irmão. Se for santo, se for de alguém assim que tem um coração quebrantado, ele será aceito diante de Deus. Eu escuto rock. Eu não escuto música secular, mas só escuto rock desde a minha infância, desde a minha adolescência, só escutei isso a vida toda. Mas a questão é, eu me lembro quando eu era adolescente, muita gente falava, misericórdia, essas músicas. Aí era engraçado ver aquele pessoal que muitas vezes me criticavam, eles saíam ali do contexto da nossa cidade, lá de Tororó, iam embora, iam para São Paulo. Aí quando voltavam, depois de 1 ano, 2, voltava falando que tinha ido nos shows de todos aqueles cantores, aquelas bandas que eu gostava. Aí eu falava, né? Tá bom, que bom, legal esse negócio. O índio tem uma cultura, ele pode adorar a Deus com a sua cultura, com a sua maneira. Você vai chegar lá numa tribo de índios e você vai ver índios cantando músicas de adoração a Deus. Você acha que eles vão chegar lá e vão cantar águas purificadoras? No ritmo que nós tocamos, com um teclado, com um violão, com uma bateria, você acha que vai ter isso lá? Acho que se eles fossem cantar essa música lá, no máximo era um chocalho, né, meu irmão? Existe um rei, Senhor. Deve ter um negócio meio doido. Porque cultura é ritmo e música é apenas isso, irmãos. Não existe nada acreditado a Satanás. Como muitas vezes já foi dito, já foi deixado de lado ritmos mais regionais, como o forró. Eu falei do funk aqui, o próprio rock, que era tido como o rock é do diabo, o diabo é o pai do rock. Mas por que, de onde nasceu isso? Porque o rock ele vem do gospel, que vem do blues, que vem do jazz, que vem desses ritmos que são ritmos negros. Por que negros? Ritmos que vêm da música negra, que era cantada através dos negros, os negros norte-americanos, principalmente. Eles cantavam ritmos que chegou nisso aqui. Aí as pessoas diziam, o diabo é o pai do rock, porque o rock era uma música de negros. Eles costumavam chamar naquela época em igrejas batistas, muitas vezes pregavam contra. Não tem o doutor Martin Luther King, que lutou pelos direitos humanos, ele era chamado de doutor Martin Luther King. E por isso que o rock é do diabo, porque é dos negros. Então nós vamos abrir na nossa mente o entendimento aqui. Uma outra coisa, você sabia que no Brasil existe um povo que ainda é considerado um dos povos não alcançados, que são os ciganos? São bem poucas pessoas, cristãos que trabalham com ciganos aqui no Brasil. É uma média aí de 14 pessoas para cada 10 mil. E aí é pouco ou é muito? É muito pouco. E os ciganos eles têm cultura própria, eles têm ritmos próprios, eles têm todo o seu costume. Hoje eu estava pesquisando, quando eu estava lendo sobre isso, eu nunca tinha visto. Eu falei assim, deixa eu ver aqui. Aí pesquisei desse jeito, você pode botar lá no Google, você vai encontrar algumas coisas.
ciganos adorando a Deus. E eu vi, eu não quis trazer fotos para cá, mas assim, eu vi várias coisas. As irmãs ciganas, assim, ó, cigana, aqueles negócios inários, tudo com saião e cantando dentro de uma tenda. Uns ciganinhos, cabeludinho, e umas meninas, e um rapaz tocando guitarra, e as irmãs lá com saião. São ciganos, eles abandonam os costumes, aliás, os maus costumes, a adivinhação, o roubo, a violência, a mentira, tudo, e seguem com a sua cultura diante de Deus. Isso é adoração? Você está me entendendo, queridos? Porque um dia, todos nós estaremos diante do trono de Deus. A palavra do Senhor nos diz no Apocalipse capítulo 7, versos 9 e 10, assim: depois disso, depois de quê? Eu sempre gosto de explicar. Os TJ, os Testemunhos de Jeová, fica dizendo lá que só vão entrar 144 mil pessoas nos céus, e inclusive eles não vão para o céu, porque eles não fazem parte dos 144 mil. Eles não vão. Os bilhetes já foram comprados e vendidos, a loteria foi esgotada, eles sobraram, fica aí agora de porta em porta só, né? Atrapalhando a feijoada de domingo, fora isso. Aí vem a questão aqui. O verso 9 diz, no mesmo capítulo que fala sobre os 144 mil: depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Podemos adorar com todos os ritmos e danças, então, queridos. Nós podemos adorar. Eles estão lá diante do Senhor, eles estão adorando, eles estão dizendo: olha, a salvação seja a Ele e ao Cordeiro. Todos os povos da terra, imagine todas as línguas, imagine todos os povos e aquela grande multidão diante do Senhor, porque Deus ama a cultura, queridos. O Senhor colocou isso em nós. Ele colocou isso em nós. Eu estava assistindo no dia 7 de setembro, eu até falei com os irmãos aqui outro dia, tem uma cerimônia da troca da guarda. No governo anterior, né, durante vários anos, aquela cerimônia, ela foi retirada do 7 de setembro, talvez porque representava muito aquele estilo militar que eles tanto odiavam. E aí eu ficava assistindo aquilo e pensando na glória. Os soldados entrando com sabe, com uma espada aqui, e eles entravam marchando. Eu ficava pensando, falei: meu Deus, vai ser loucura quando o reino for estabelecido. E aí tinha um líder deles que tirava uma espada e entregava para o outro, que agora iria tomar conta da guarda do palácio. Eu falei: meu Deus, vai ser loucura quando nós estivermos diante do trono e todos os exércitos, porque nós fazemos parte desse exército, vamos apresentar diante dele. Cadê o exército do Brasil? A Bíblia não diz, ele é o Senhor dos exércitos, não é verdade? Jeová Shabaoth, né? Yahvé Shabaoth, melhor dizendo, é aquele que organiza todas as coisas, é aquele que tem estratégias em todas as coisas, que organiza o universo, é ele. Yahvé Shabaoth é o seu nome. O Salmo 150, versos 3 até o 5 diz assim: louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Adoração diante do nosso Deus. Durante muito tempo, querido, a igreja no Brasil, ela tinha dificuldade, talvez por ter uma religiosidade muito forte, ela tinha uma dificuldade em aceitar qualquer coisa que era tido como aquilo que eles entendiam como música sacra. Aquilo que eles entendiam como música sacra.
Presta atenção. Aí quando você vai ver, eu não sei se você acompanhou isso, eu sou novo, mas eu acompanhei todos esses movimentos dentro da igreja, de música, pelo menos de 80 para cá. E aí eu fui vendo surgir nos anos 80, alguns ritmos diferentes. No final dos anos 80 começaram a surgir bandas, o que foi aumentando nos anos 90, as músicas das comunidades evangélicas, algumas delas nós conhecemos até hoje aí, Estrela da Manhã, o Espírito de Deus está aqui, músicas como nós cantamos aqui, que Sou Antigo, né, Consagração, todas essas músicas foram surgindo nesse período, e depois bandas de rock, bandas de pagode, e muitos ritmos entraram dentro da igreja, e foi terminando ali a década de 90 com mais ministérios de louvor, como Diante do Trono, a própria Santa Geração, David Keelan, Antônio Cirilo, todas essas pessoas foram surgindo aí, 2000 em diante. E aí essa é a história da nossa música aqui. Mas o interessante é que a adoração sempre foi algo muito simples. Aos poucos a música foi se tornando, aquilo que era tido como adoração se tornou em show, muitas luzes, muita coisa, sabe? Mas foi perdendo a essência. Não que Deus não tem problema com luz, nem a falta de luz, mas o que Deus tem problema é com a falta de quebrantamento. Porque muitas vezes, irmãos, nós não tínhamos luzes, nós não tínhamos som, nosso som não era tão legal, nós não tínhamos um trio elétrico, nós não tínhamos nada, mas haviam corações quebrantados e haviam lágrimas diante do Senhor, porque é isso que Deus está procurando. Porque se nós tivermos tudo isso sem Ele, não presta. Mas se nós não tivermos nada disso, não é verdade? A gente pode falar, então nós vamos só ficar aqui, não vamos botar nenhuma luz, não vamos melhorar som, não vamos fazer nada. Aí nós temos um problema, porque a gente pode achar que é apenas dessa forma também. Porque Deus, Ele não está preocupado com essas coisas não, querido. Porque o ritmo que Deus ama e aquilo que Ele quer ouvir é o que está sendo gerado primeiro no seu coração, e isso toca no nosso coração, que é uma vida quebrantada diante dEle. Porque a religião se preocupa com essas coisas, mas o Senhor, Ele está buscando corações quebrantados na sua presença, né? E só para a gente fechar essa parte aqui e seguir adiante, eu quero dar um parecer. Porque tem uma moda hoje, então eu tenho que me posicionar. Uma moda hoje da música secular dentro da igreja. E as pessoas falam, irmãos, como se nós fôssemos os religiosos, não somos espirituais, porque se nós fôssemos espirituais, nós poderíamos cantar aqui qualquer música, desde que ela fala sobre amor. Nós vamos cantar uma música dos Titãs, nós vamos cantar uma música do Milton Nascimento, ou sei lá mais quem, né? Amigo tem que guardar debaixo de 7 chaves e tal, e não sei o quê. Essa semana eu estava vendo alguém falando sobre isso. Interessante ele dizendo assim, ele usando os exemplos ruins e aqueles momentos que os compositores evangélicos foram infelizes para justificar o que eles fazem. Eles dizendo assim, porque a verdade é a verdade na boca de qualquer pessoa. Então eu posso pegar e cantar uma música de uma banda secular, eu posso cantar qualquer música, qualquer coisa aqui, desde que ela tenha uma boa mensagem, eu posso cantar na igreja. E ele ainda reconheceu, falou, eu reconheço que apenas é difícil encontrar uma música para contemplação, uma adoração profunda fora do ambiente da igreja. E realmente não há. Mas ele diz, então, mas se for algo bom, eu posso trazer e cantar que eu vi, que não vai ter problema. Só que eu quero trazer para você um entendimento, que eu posso realmente olhar alguém que está cantando algo que talvez tenha mais verdade,
do que aquelas coisas que as pessoas cantam na igreja. Me dá, Deus tem que me dar, Deus tem que fazer, Deus tem que isso, Deus tem que aquilo. Deus vai se vingar por mim, Deus vai matar o outro, vai arrancar a cabeça dos meus inimigos. Realmente eu concordo que talvez tenha alguma música de amor que fale mais talvez da mensagem do Evangelho do que alguma coisa que alguém cante aí dentro da igreja. Mas eu quero dizer assim, se há, é para nossa vergonha. Nós temos que olhar isso e pensar, vamos ter que melhorar. Porque lá fora eles estão clamando por algo que nós temos. Eu não vou dizer agora eu vou cantar o que eles cantam, não. Eu vou dizer, nós temos que melhorar o que nós temos, o que nós estamos fazendo, a nossa música, e apresentar diante de Deus uma adoração que é perfeita, que é agradável, que consegue transmitir a mensagem do Evangelho. Eu não vou pegar o que está lá e trazer para aqui. Eu vou pegar o que nós temos aqui e vamos melhorar. Porque as pessoas lá fora estão clamando por isso. E aí alguém pode falar, mas não tem nenhum pecado. Tiago, capítulo 3, verso 9 ao 12 diz assim, ó: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Ele pergunta, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então ele pode até cantar algo bom, algo bonitinho, falar do amor, falar de algo legal, mas não é adoração. E não há quem me convença, porque o problema é a fonte. Realmente, Deus não é religioso. Alguém pode dizer, mas você é muito religioso. Talvez eu seja mesmo, mas assim uma fonte onde as pessoas elas estão buscando glória para si, onde elas fazem músicas apenas para vender, onde elas estão apenas, porque no mesmo momento que canta uma coisa que é bonitinho, depois vai lá e canta uma coisa terrível. Não é? É como eu estava comentando com Flávia. Eles justificaram falando assim, citando aquela música lá dos Titãs, é preciso saber viver, que o Roberto Carlos também gravou. Então nós vamos cantar aqui. Aí eu abro um leque, uma porta, e os meninos em casa, eles começam a ouvir, é preciso saber viver. Realmente é preciso. Mas também eles vão ouvir bichos escrotos, sai dos esgotos e entra na nossa casa, porque são também as músicas que eles cantam. Aí eles vão ouvir pessoas que estão falando de bênção e falando de maldição. Isso não é adoração. Nós temos que ter uma postura diante de Deus. E como é que eu posso adorar a Deus? A Bíblia diz que a verdadeira adoração acontece em espírito e em verdade. E veja só, Tiago também, capítulo 1, versos 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Eu quero ser um adorador, então eu tenho que aprender a bendizer a Deus e aos homens. Eu gosto de falar da língua dos outros, gosto de falar disso, gosto de falar daquilo. Muitas vezes aquele irmão tão santo do santo do santo do santo, que ele gosta de olhar a vida do outro e apontar, você também não consegue adorar, querido. Porque se você não refrear a sua língua, não parar de ser maledicente, não parar de falar besteira, não parar de falar palavras torpes, Deus não aceita a sua adoração. Aqui diz, a sua religião é vã. E o texto ainda segue dizendo a religião, que Deus é contra a religião, mas fala assim, se quiser alguma religião, você sabe qual é a religião que agrada a Deus, o nosso Pai, Ele aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então eu tenho que assistir o meu próximo, eu tenho que cuidar das necessidades dele, porque não adianta eu dizer que eu adoro, sendo que eu não estendo a mão. Mas também o texto diz,
Porque tem muita gente que fala assim: eu não sou religioso, então já que é cultura eu vou cantar toda e qualquer música, eu vou cantar tudo e qualquer coisa aqui. O texto diz: não se deixe corromper pelo mundo. Não se deixe corromper pelo mundo. Está aqui. E se alguém acha ruim que se use essa palavra mundo, porque nós não somos realmente, nós não somos extraterrestres, mas também nós não pertencemos a essa terra. Porque se alguém quiser pertencer a essa terra, me lembra que quando o Senhor me arrebatar, eu vou te dar um tchauzinho, para você ficar bem legal. A questão, queridos, é que os nossos lábios têm que bendizer a Deus, têm que bendizer os homens. Nós temos que viver amando o nosso próximo e manter uma postura diante do Senhor, uma vida de santidade. Não se deixar corromper pelo mundo quer dizer não se deixar levar. Não se deixar corromper pelo mundo quer dizer que eu vou me posicionar diante de Deus e apresentar um coração quebrantado diante dele. Como é que eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade? Eu tenho que apresentar ao Senhor uma adoração com entendimento, culto racional. A gente tem que começar, queridos, a prestar atenção no que nós cantamos. Na hora que a gente está lá cantando, né? Oh, abro mão dos meus sonhos. Oh, irmão, abro mão dos meus planos. Deixa eu ver aqui o WhatsApp. Abro mão da minha vida por ti. A gente não está nem prestando atenção no que a gente está cantando. Eu abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, da minha vida. Nem presta atenção. Nossa, que legal esse louvor. Muito bom. Rapaz da voz boa. Deus não aceita isso, irmão. Romanos 12, verso 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Paulo está dizendo assim: meu irmão, eu te peço, pelo amor de Deus. É isso que ele está falando. Que se vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, ou seja, um culto com entendimento. Você quer adorar a Deus, você tem que saber o que você está fazendo. Nós não podemos ser inconsequentes. Eu dizer que eu quero viver uma vida com Deus e viver irresponsavelmente. Eu tenho que ter entendimento, eu tenho que me separar, eu tenho que buscar ao Senhor. Toda a minha vida é para Ele. Eu vou fazer um curso de faculdade, mas qual é o curso que Deus quer? Porque às vezes a gente pensa assim: se alguém quer fazer a vontade de Deus, vai fazer teologia. Mas se eu quiser fazer a minha, eu vou fazer medicina, direito, engenharia, administração. Não, querido. Foi por causa deste entendimento que muitos dos nossos jovens, ao chegarem numa faculdade, se desviaram, saíram, abandonaram, porque eles pensavam: não estou aqui fazendo a vontade de Deus. Ele tem que saber que o que quer que ele faça, onde quer que ele trabalhe, tudo deve ser como adoração diante do Senhor. Isto é apresentar a vida diante dele. Isso é apresentar a vida diante de Deus. Então eu tenho que entender isso. A minha adoração, o meu sacrifício tem que ser vivo, tem que ser santo. No meu trabalho eu tenho que engrandecer o Senhor. O meu trabalho é a minha adoração, é como eu faço de maneira correta. Eu tenho que ser um exemplo para o mundo e fazer as coisas certas e adorar a Deus, agradar o Senhor com aquilo que eu faço. De outra forma eu sou apenas religioso. É por isso que as pessoas às vezes não gostam de crentes. Porque é aquela pessoa que ele, sabe, ele não tem o caráter de Cristo nele, mas tem uma língua, sabe, indomável. O trem é doido, violento. Ele fala de todo mundo, aponta todo mundo, diz que todo mundo vai para o inferno e ele vai para o céu. Mas ele não tem Jesus formado nele. E não é esse tipo de adoração que Deus aceita, que Ele recebe e que nós vamos apresentar.
Nós temos que apresentar a Deus uma adoração perfeita, adoração agradável, adoração santa, fruto de uma vida diante dele. Se eu conseguir fazer isso, querido, eu não vou precisar de ninguém me manipulando, dizendo que eu só levanto a mão no culto se alguém pedir para eu levantar a mão. Alguém pode falar, vamos levantar as mãos, não é problema. Mas eu só faço isso se alguém falar. Eu só engrandeço o Senhor se alguém falar. Eu só oro se alguém falar. Eu só faço as coisas aqui se alguém falar. Por isso que nós falamos tanto contra a manipulação. Porque a maturidade de uma vida com Deus, presta atenção nisso, me faz desfrutar da presença de Deus, me faz caminhar com o Senhor todos os dias, em todo momento. E o meu compromisso é com Deus, a minha vida é para Ele. Para a gente encerrar aqui, a adoração, queridos, em espírito e em verdade, é aquela que entende bem Romanos 11:36, que diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Como é que tem que ser a minha vida? Dele, por ele e para ele. Como é que tem que ser o meu momento de intimidade, o meu trabalho, a minha cultura, o meu entendimento? Dele, por ele e para ele. Como é que tem que ser? Qual é o tipo de adoração que você pensa apresentar diante de Deus? O que você tem vivido como adoração? O que você tem entendido como cultuar a Deus? Fazer a vontade de Deus? Porque se passa longe disso. Nós precisamos aprender um pouco mais. Precisamos caminhar um pouco mais com Ele. Deus quer nos ensinar, queridos, quer quebrar a nossa religião mesmo. Nós temos que muitas vezes nós trazemos muita bagagem, sabe? Muito fardo de homem e não de Deus. Porque aquilo que é para ser transformado, nós não permitimos a Deus para que Ele transforme. Nós não estamos permitindo que Deus transforme. Nós não estamos permitindo que Deus mude o que deve ser mudado. Então queremos fazer a coisa do nosso jeito. Você quer adorar o Senhor, querido? Comece apresentando o sacrifício da sua vontade. Aquilo que você tanto quer e não consegue abrir mão. Aquilo que te impede, que te faz estar um passo dele e nunca conseguir alcançá-lo. Aquilo que te faz olhar para o outro e deixar de buscar um coração quebrantado. Eu entendo uma coisa: se for para eu falar aos irmãos, como muitas vezes nós falamos, tem que ser de uma forma profética. Alguém que se levanta e fala: vamos mudar. Conserte a sua vida e a sua caminhada. Conserte a sua vida diante de Deus. Porque Deus tem algo com você. Eu tenho que levantar de forma profética, mas não apenas apontar por simples desejo, vontade minha. Porque Deus, Ele está procurando, eu creio, queridos, porque está cada vez mais raro hoje pessoas que estão diante dele. Pessoas que, sabe, que se apresentam diante do trono. E que elas vêm aqui e falam algo que não foi copiado, mas que foi recebido. Não falam algo que elas ouviram dos céus,
Aliás, não ouviram da terra, mas aquilo que elas ouviram dos céus. É cada vez mais raro escutar alguém que ouve o coração de Deus e alguém que quer apenas manifestar esse coração. Então eu creio que Deus, Ele quer nos ajustar para podermos apresentar a Ele uma adoração verdadeira. Vamos ficar de pé para a gente orar?